Pode ficar tranquilo. Graças, graças, mil graças. Bom dia, irmãos. Como é bom estarmos aqui nessa manhã, tendo essa oportunidade de louvar a Deus, né? E por mais uma semana que se passou, pelos livramentos de Deus e pelo cuidado divino. Eu vou chamar o presbítero Nilson para dar uma explicadinha para a gente da ausência do nosso pastor. Bom dia, irmãos. Nosso pastor e a esposa pegaram uma gripinha aí e estão se recuperando em casa. E em virtude dessa pandemia que nós estamos passando, ele resolveu, e nós também conversamos, achando melhor que eles ficassem em casa, se recuperando, tomando um chazinho quente, né, Luzia? E ficando mais tranquilo. E deixando aqui que a gente tome conta da escola dominical. Estamos junto com o presbítero Osmar, a Vânia, Caris. Nós vamos tentar substituir o pastor, que é impossível. Nós vamos conduzir a escola dominical, tá? Que Deus os abençoe e vamos orar muito pela família do pastor, tá? Os dois estão com gripe, a Márcia e o pastor Marcos, mas estão tranquilos lá, estão nos assistindo, tá? Que Deus os abençoe e nos abençoe também. Amém. Bom dia, irmãos. Nessa manhã bem fria que nós estamos aqui, né?
Acordamos cedinho, tivemos a coragem de sair debaixo das cobertas. E quem está em casa pode estar com a cobertinha aí, mas a gente está aqui, né, nessa manhã linda, não tem uma nuvem no céu, céu de brigadeiro. Então, nos alegremos porque estamos na casa do Senhor, tá? Nós vamos fazer a oração inicial, a Caris vai fazer a oração inicial e depois nós vamos fazer 2 cânticos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, porque o Senhor permitiu que nós acordássemos com vida, com saúde e permitiu que nós viéssemos aqui para te adorar e te engrandecer, ó Pai. Muito obrigada pelas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e fale aos nossos corações, Senhor. Obrigada por esta semana que se inicia hoje e pela semana que se passou, ó Pai. Dá-nos um dia feliz e muito abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gabriel vai tocar para nós. Vamos cantar 2 cânticos. Os irmãos que estão aqui podem se colocar em pé para falarmos com o nosso Deus. E nós vamos começar com o Amigo de Deus, né? Que é um cântico fácil, que todo mundo acho que conhece. Vamos lá? Essa sim. Vou deixar o câmera aqui. Deixa eu ver assim. Vamos lá, irmãos? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Vamos mais um?
em espírito e em verdade, né? Te adoramos, vamos adorar ao nosso Deus. Vamos ao versículo da semana. Salmo 91, 15. E para complementar o Salmo, então, para entender melhor, nós vamos ler o Salmo inteiro, o Salmo 91. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quem puder colocar no grupo para o pessoal, né, no Facebook lá, nos comentários, coloca para a gente, nós vamos ler o Salmo inteiro, Salmo 91. Aí no 15, leremos todos juntos. Vamos fazer de maneira responsiva, né? Então a gente lê o primeiro e os irmãos leem, a gente vai fazer os ímpares e os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, vão fazer os versículos pares. Combinado? Então vamos lá. Vamos? Vamos.
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as tuas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Vamos todos juntos, então? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos falar o 15 novamente, para que a gente vai falar ele à noite, tá? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, 15. Amém. Vamos lá, né? Nesse salmo a gente pode ver como Deus nos guarda, né? Ele está escrito aqui, sob a sombra do Altíssimo. Então, como é bom ter essa segurança, né? Que Deus está sempre conosco, nos livrando e nos guardando. É muito bom. E agora nós vamos cantar o hino 62, intitulado Hino de Gratidão. Nossa irmã Ângela vai tocar. Hino 62, hino de gratidão. Vamos cantar com bastante alegria e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelas graças que Ele tem derramado sobre nós. Vamos agradecer pela vida da família pastoral, agradecer por nossa vida, né? Vamos cantar com bastante alegria. Vamos lá? 62. Os irmãos podem... Vamos se colocar de pé. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegrou meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor
te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece o pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. E agora vamos aos aniversariantes da semana. Essa semana tem uns aniversariantezinhos, né? A quarentena que tá de quarentena, né, mãe? Justo essa semana. Justo essa semana, no dia 26. Ela não pôde estar aqui conosco, né? Minha mãezinha. Aniversariante. Aí no dia 27 tem também o nosso querido irmão Seu Bonora, que deve estar nos assistindo, né? E a Amélia também. E, como promessa da minha mãe que eu vou cumprir por ela aqui, no dia 21, ontem, foi aniversário da Lorena, que ela fez 14 anos. Vamos orar por ela também. Não é? Então, 22. Opa! Coloquei 21. Cometi um pecado aqui. Então, dia 26 é da nossa querida irmã Márcia. Dia 27 do amado presbítero Seu Bonora. E no dia 27 também é o da Amélia, né? E vamos orar também pelo aniversário da Lorena, que foi dia 22. Tá? Não, é 21, gente, é 22. Aí vou pedir para o nosso irmão Osmar para que ore. E aí já vamos à nossa classe. Pode ver, Osmar. Ai, no dia 28 é aniversário da Luana também, que minha mãe não colocou aqui, é Dona Márcia. Ai, bonita. Então, no dia 26 a minha mãe, a Márcia, no dia 27 o Seu Bonora e a Amélia, no dia 28 a Luana e no dia 22 foi o da Lorena. Então, vamos agradecer a Deus pela vida desses preciosos irmãos. Hoje a Luana vai representar todo mundo aqui. Venha, Luana, vem aqui à frente. Tá certo. Quer do lado de lá, por ela, não? Quer mesmo? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos o Teu grandioso nome, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso e operas maravilha no nosso meio, quando nos revelaste a Tua palavra por meio de Cristo. Por isso louvado seja o Senhor, reconhecendo assim a Tua soberania, tanto no céu como na terra. E nós estamos alegres por esse dia, porque reconhecemos que tudo vem do Senhor, e na Tua mão há força, há poder e há engrandecer. E nós Te louvamos pelas vidas que completam mais um ano de vida, porque é prova do Teu amor para conosco e para com elas também. Que o Senhor a cada dia nos dá sabedoria, nos dá entendimento para proceder de acordo com a Tua vontade. E que nos dá, ó Deus, dias felizes, e que possamos sempre nos alegrar e confiar no Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A Márcia fez um comentário aqui que só gente linda faz aniversário nessa semana.
E a palavra é sua, Mari. Vai falar o versículo da próxima semana? Ai, meu Deus, é verdade. Gente, perdoa a gente, tá? Para semana que vem, o versículo dessa semana está no Salmo 94:19. Salmo 94:19. A gente fica meio afobada e esquece. Vamos ler? Vamos ler todo mundo junto? Acharam? Podemos falar? Ainda não. Salmo 94:19. Gente, eu tô cegueta. 94, versículo 19. Isso. Mandou? Vamos lá, então? Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 94:19. Amém. Amém. E agora? Agora sim, Vamos Osmar. passar a palavra para o presbítero. Todo seu. Aí as crianças podem ir. Seu som tá bom? Bom dia para os que estão aqui e também para os que estão nos ouvindo pelo meio de comunicação, que hoje está muito avançado. Louvamos a Deus porque temos este canal que juntos possamos louvar, engrandecer o nome do Senhor, mesmo nas dificuldades que o mundo está passando, desse isolamento social, desse distanciamento, e também que nós possamos sempre não esquecer de agradecer ao nosso Deus, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Você que está aí na tua residência, com algumas dificuldades para congregarmos aqui, que graças a Deus temos a oportunidade de voltarmos a congregar na casa do Senhor, sempre observando os critérios, sempre observando os preceitos que o governo tem descrito para proceder com esta pandemia. Temos todos os cuidados, mas eu sei que alguns têm algumas dificuldades, outros estão com algumas gripes, alguns cuidados, e principalmente nesta manhã, o nosso pastor, como o Nilson já disse, ele não está aqui, porque ele está um pouco resfriado e a sua esposa também. Nas nossas orações vamos estar sempre colocando a vida deles na mão de Deus, visto que eles já estão, a vida deles já estão na mão de Deus. Mas nós precisamos orar, porque é um preceito, é um pedido que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos orar um pelos outros. E vamos compartilhar nesta manhã da palavra de Deus. Vamos compartilhar nesta manhã na palavra de Deus. Eu não sei para aqueles que estão nos ouvindo aí, para quem está conectado, como é que está o som? Pastor está dizendo que está alto o microfone, então acho que Isso. você Acho que vai ficar bem. Ok, Salmo 119, versículo de 1 a 11, será o texto para a nossa reflexão nesta manhã. Eu convido você que está aqui e também que está na tua casa aí, para pegar a Bíblia, a palavra de Deus,
e vamos fazer a leitura do Salmo 119, 11, do versículo 1 até o versículo 11. Texto que nos trará uma reflexão interior do nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e os buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Tomara, seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graça com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê toda sabedoria, todo o conhecimento do texto que contém na sua palavra para edificação das nossas vidas nesta manhã de domingo, manhã maravilhosa, que aprova o Senhor nos conceder saúde para junto, mais uma vez, aprender da palavra do Senhor. Senhor, como é maravilhoso ler a Tua palavra e desfrutar das Tuas promessas, saber que Tu és poderoso, saber que tem um propósito para cada um de nós e que a Tua palavra ela foi escrita para nos corrigir, para nos ensinar e para também nos mostrar as coisas futuras, tanto neste mundo que há de acontecer, como também aquelas que temos a esperança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nos ensina a cada dia a andar nos teus caminhos. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado os que buscam a palavra do Senhor. É interessante que nós temos já de alguns meses uns versículos para ser decorado, para ser memorizado e ser falado na escola dominical. E por trás disso tem uma finalidade também, é de estarmos sempre sendo fortalecido e enriquecido, tanto a nossa mente como o nosso coração, para poder, em algumas situações da nossa vida, vencer as nossas dificuldades. Também não existe outra forma de nós não enriquecermos o nosso coração, o nosso conhecimento do Deus Criador de todas as coisas. Poderemos então analisar a nossa vida, o nosso coração. Como está o nosso coração? Como está o meu coração? A palavra guardar, ela também expressa preservar, vigiar, buscar. O salmista, no Salmo 119, é interessante que em negrito está a excelência da lei divina. Poderia dizer,
a excelência da palavra de Deus no meu coração. O maior tesouro, sabemos que é Cristo, que nos resgatou do império das trevas, por meio também da palavra, por meio também do que está escrito. Nós podemos então aprender que muitos que deixaram seu testemunho através dos escritos nos servem de exemplo de como vencer nas dificuldades. E nós vemos aqui o salmista, na sua dificuldade, ele colocou: eu guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O coração, o órgão do homem, ele pode demonstrar a sua natureza humana e também pode demonstrar a sua natureza espiritual. A humana nós já sabemos que contém todos os males, que contém todo o pecado, toda a astúcia, toda a soberba, todo o orgulho. Tudo isso procede de um coração mau. Tudo isso procede de um coração natural, de um coração que todos nascem com esse pecado, com essa natureza ruim, natureza que foi mudada lá no princípio, quando Adão pecou. E nós sabemos que todos têm o coração mudado, poderia dizer um coração mau. E aí vamos compreender então que Cristo veio e conhecemos a natureza de Cristo, mudando o nosso coração, mudando a nossa vida. E através da vida dele na cruz, mas expressada e escrita também pela palavra de Deus. Eu gosto lá do texto de João, quando ele finaliza a sua carta falando de todo o senhorio de Cristo. Ele diz que esses, porém, foram registrados para que creiais em Cristo, e crendo tem vida eterna. Então, um dos motivos de nós sempre meditar na palavra do Senhor é que nós vamos ter vida eterna. Mas essa vida eterna já é dada primeiramente aos que creem, e por meio de Cristo. Qual a razão que temos para guardar a palavra de Deus? Qual a razão? Qual o motivo, o que me motiva a estar constantemente decorando os versículos da semana? Vamos ser sinceros? Às vezes nós temos uma dificuldade de decorar esse versículo. Às vezes a gente não tem muito interesse, porque muitas vezes ele não vem de encontro à nossa necessidade que estamos passando. Porque é assim, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos algo que nos interessa, então nós vamos para a palavra do Senhor e vamos muitas vezes buscar um alto refúgio para o nosso coração, para o nosso sentimento, sempre esperando que Deus vai fazer ou atuar naquela situação. Aí nós vamos então buscar refúgio na palavra do Senhor. E quando tem um versículo ou um texto que muitas vezes nós não interessamos,
nós não damos conta do que estamos perdendo. Então, por isso, o desafio constante na nossa vida é sempre meditar na palavra de Deus, é sempre guardar a palavra de Deus, é decorar mesmo, porque sempre o decorar também no coração tem uma finalidade. Quando nós decoramos, nós estamos nos preparando o nosso coração para vencer todas as ciladas do inimigo. Guardar, conservar a palavra de Deus no coração. O que nos traz? Qual a razão? O coração também pode demonstrar a fé que temos no nosso Deus. De que maneira? Vivendo uma vida de testemunho. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Se alguém tiver com o microfone e puder fazer a leitura, vamos compartilhar esse texto. Coração alegre apromoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto. Nós sabemos que o coração é o nosso órgão que nos demonstra tanto interiormente como exteriormente algumas situações da nossa vida. Quando o coração nosso está alegre, a palavra de Deus fala que ele aformoseia, ele muda o semblante do rosto. Visto no final do versículo que... Lê novamente, Ângela. Coração alegre apromoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Com a tristeza no coração, o espírito se abate. E porque hoje nós vamos compreender um pouco do que o salmista quer dizer nesse falar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. E a gente tem o conhecimento de que o pecado fere a Deus. O pecado distancia a cada dia o homem de Deus. Mas, porém, aos que conhecem a palavra, aos que guardam, aos que foram libertados pela palavra, esse tem o privilégio de ser perdoado, de ser renovado, de ser restaurado por Deus. Então, quando o salmista diz, guarda as tuas palavras para não pecar, ele sabia que quando ele pecava, ele estava desagradando a Deus. Qual é o nosso conhecimento desse desagradar a Deus pelo pecado? Como estamos vivendo? Como está o nosso coração nessa sociedade? Esse texto, ele se refere que nós devemos decorar, guardar alguns versículos da Bíblia para servir de arma moral na hora da tentação. Ele serve para nos ter uma moralidade na hora da tentação. O que é isso? Quanto mais
Você tem conhecimento da palavra de Deus, mais você vai ser forte. Mas os insultos do mundo não vão afligir o teu coração. Mas a circunstância, tanto no nosso trabalho, como em casa, como na escola, ou em qualquer lugar, qualquer situação que vamos passar, quando nós estamos cheios do conhecimento da palavra de Deus, guardando, preservando no nosso coração, nós vamos então mudar. Nós vamos ter atitudes diferentes. E é isso que o salmista está falando: eu não vou pecar. Por isso que ele guarda. Porque quando nós não guardamos a palavra de Deus, a ação nossa é uma ação natural que vai pecar, vai ofender o nosso próximo. E podemos entrar em vários aspectos. A soberba virá, nós não vamos ter paciência, nós vamos muitas vezes falar palavras vãs, palavras que não edificam, vamos ofender com palavras, e essas palavras, tudo vem de onde? Do coração. Do coração. Por isso que um texto também bem conhecido sobre o coração está em Provérbios, Mateus 12:34. Mateus 12:34, texto falado por Cristo, dando um exemplo. Alguém pode ler? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sem maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Raça de víboras, quem vos induziu? Aí ele fala assim que a boca fala o que? O coração está cheio. Guardo as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós olhamos que em Provérbios fala que o coração alegre ele formoseia o rosto. Agora Cristo está falando de que o coração fala, a boca fala de que o coração está cheio. Então nós temos aqui um exemplo de um coração mau, de um coração que está cheio dos rudimentos do mundo. E aí ele usa a expressão raça de víboras, quem vos induziu? A boca de vocês fala o que está cheio o vosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa vontade de guardar a palavra de Deus? Qual o sentimento que eu estou tendo em alimentar-se da palavra? Qual a vontade, qual a sede, qual a fome que eu tenho de ler a palavra de Deus? E o que ela vai me fazer de bom e de bem? Qual será o resultado de um coração cheio
da palavra de Deus, que tem um bom conhecimento, que demonstra uma sabedoria pela palavra de Deus. Sabemos que viu uma pessoa na palavra de Deus que pediu sabedoria, não pediu mais nada. Não pediu riqueza, não pediu para que guardasse a sua vida, não pediu grandes coisas, mas pediu uma coisa: peço ao Senhor sabedoria. Quem foi? Salomão. Ele pediu sabedoria ao Senhor, mas ele não só pediu, como ele também buscou. E muitas vezes nós também precisamos pedir e buscar. Pedir e buscar a sabedoria do alto. E quanto mais nós termos essa sabedoria do alto, mais nós vamos vencedor. Eu gosto daquele texto de Paulo quando ele fala que seremos mais vencedor por meio de Cristo, e é por meio de Cristo mesmo que nós somos vencedores, mas é por meio também da sua palavra que nos molda para ser vencedor. A expressão de Cristo, quando fala de como conhecer uma árvore, como está no texto, sobre os seus frutos, ele também vai falar em Mateus, no capítulo 6, 21, do tesouro. Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Pode ler. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Mateus 6, 21. Deixa eu aproveitar aqui e pegar o texto. O tesouro nos céus. Texto bem conhecido também. É uma exortação para a nossa vida. É uma exortação de Cristo para o nosso viver, para o nosso ajuntar, para o nosso fazer. Ele fala: não acumuleis para vós outros tesouro que sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí estará o teu coração. A reflexão nesta manhã para o nosso coração, para a nossa vida é: onde está o nosso coração? Guardo a tua palavra para não pecar contra ti. Qual é o nosso tesouro diante disso? O que vamos ganhar? O que vai nos fazer motivar a uma constância de meditar na palavra de Deus? O que nos faz decorar a palavra de Deus? Eu tenho um texto decorado e que eu vejo a maior promessa na minha vida, que quando a gente decora mesmo a gente não esquece. Eu sei que cada um de vocês tem um texto que falou ao seu coração e que em qualquer circunstância ele sempre será memorizado e sempre vai trazer esperança.
Tem até um texto que fala: quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Mas esse texto, na minha vida, que é um texto decorado meu, particularmente eu sei que cada um de vós tem um, é: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está no Evangelho de João 10:10. Se a gente, quando eu fui chamado por Cristo e compreendi esse texto na minha vida, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida. E é interessante que nesse texto do tesouro no céu, ele fala sobre os ladrões, que a gente não pode ajuntar tesouro onde ladrões. E nesse texto de esperança, ele fala assim: olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Se nós não tivermos o coração voltado a guardar a palavra do Senhor, esse ladrão, ele vai estar sempre roubando algo da nossa vida e da nossa família. Esse ladrão, vou usar o termo aqui, ele sempre vai estar cutucando o nosso viver diário, para que não procedemos de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais nós guardarmos a palavra do Senhor, mais a nossa vida vai ser vencedora. Mas nós vamos viver nesse mundo de tribulação, consolado e confortado pela palavra do Senhor. Nós precisamos vencer todas as ciladas do inimigo. Nós sabemos que é Cristo que vence e que já venceu a maior cilada, que foi a morte. Ele nos deu vida e deixou hoje a sua palavra para ser observada, para termos uma direção onde caminhar neste mundo. Não existe outro motivo dos escritos, da palavra de Deus, a não ser mostrar ao homem que ele é pecador e de que o Criador, o Senhor, o Soberano, tem o controle de tudo e que através do seu amor nos ama e nos amará eternamente. E só vai ter esse conhecimento aquele que sempre está meditando na palavra do Senhor. E eu quero dizer que só medita na palavra do Senhor, que só guarda os seus preceitos, aqueles que são chamados, aqueles que são separados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Lá em João 10 também, quando ele fala sobre o ladrão, que ele veio somente para dar a vida, ele fala que a minha ovelha ouvem a minha voz e seguem-me. E seguem-me. E esse seguir, sempre o bom pastor está ensinando a sua ovelha em como andar,
em como se desviar de toda a sua maldade que está ao lado. Por isso, a sua palavra foi deixada para nos mostrar o caminho em como andar neste mundo, em como proceder. Apocalipse também 3, no versículo 10, tem um texto que, quando fala de guardar a sua palavra, que guardar em perseverança, é um texto também bem conhecido. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós não vamos entrar nesse texto, mas a questão aprofundada da perseverança, tanto aqui como também do caos que vai acontecer. Mas há um tesouro. Poderia dizer, há um prêmio para aquele que guarda a palavra do Senhor. Há um prêmio para aquele que conserva a palavra do Senhor. Há um prêmio para aquele que não perde a palavra do Senhor. Há um prêmio para aquele que traz dentro de si o conhecimento da palavra do Senhor. Há um grande prêmio. Eu poderia dizer, não há um só prêmio, há vários prêmios. Ou há vários valores em guardar a palavra do Senhor. Eu estou falando agora em valor espiritual, em valor que Deus se agrada. Olha que interessante. E o que é que Deus se agrada? É Deus não pecar. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse é um valor imensurável que nós ganhamos quando nós praticamos. Nós estamos agradecendo, nós estamos louvando, nós estamos bendizendo o nosso Deus por meio das ações do nosso coração. E é um prêmio valioso para a nossa vida espiritual. É um prêmio que eu posso dizer que não tem preço. E também um cuidado. Quando Cristo relatou aos fariseus, pela sua boca, ele quis nos ensinar e quis nos mostrar algo. Ele disse: raça de víboras. A boca fala do que o teu coração está cheio. O nosso coração está cheio do que hoje? Como está o nosso coração? Nesta manhã maravilhosa de domingo, está voltada a meditar na palavra de Deus, que nós sabemos que temos que meditar todo dia, mas hoje, domingo, é um privilégio
de aqui no Brasil, a igreja está com a porta aberta para podermos juntos aprender da maior dádiva que Deus nos deu, que é a sua palavra, além de Cristo, sempre observando que Cristo em primeiro lugar. Qual a razão da palavra de Deus, dos seus escritos, deixado a nós? Não há outro, que é um texto que conhecemos, que ela nos serve para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar. Posso dizer, para mostrarem como andar. E não há um valor maior desse que eu vou acumular em praticar a palavra de Deus na terra, mas ajuntai tesouros no céu. E de que maneira nós vamos ajuntar esses tesouros? É com as nossas ações, com as nossas atitudes, é com o nosso viver em Cristo, é com o nosso conhecimento da sua palavra no nosso coração, para testemunhar, para vivenciar o que Deus tem manifesto na minha vida. Aonde está o meu coração? Aonde está o teu coração? O salmista, ele tem uma reflexão interior que ele expressa: eu guardo a palavra de Deus para não somente pecar contra Ele, porque ele sabe, ele tem o conhecimento que Deus é santo, 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 e que Ele abomina o pecado, tanto que Ele demonstrou o seu amor, dando Cristo para nos resgatar, para nos salvar. Paulo dizendo que esse conhecimento, que esse viver que agora tenho é por meio de Cristo. Como está o nosso viver? Como está o nosso coração? Está alegre? Ou está sem forma? Quantos textos nós decoramos nessa semana? Quanto da palavra de Deus eu tenho buscado? Quanto? Como eu posso vencer qualquer situação se eu não estou buscando a palavra de Deus? Muitos acham que não precisa conhecer toda a palavra de Deus. Eu digo, precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Precisamos conhecer todos os desígnios de Deus. Precisamos conhecer todas as promessas de Deus. Precisamos conhecer qual o propósito de Deus para os que estão nesse mundo. Precisamos conhecer qual o propósito de Deus para andarmos, para vivermos de acordo com a sua vontade. Precisamos conhecer. E esse conhecer requer de um tempo para decorar a palavra de Deus. Precisa ter um tempo para rever também aquilo que eu já conheço. E o salmista, quando a gente começa a olhar o Salmo 119, ele fala no versículo 1, 2, 3 e 4 algumas coisas interessantes na nossa vida.
No versículo 1, ele fala que a pessoa vai se tornar o quê? Salmo 119, 1. O que a pessoa vai se tornar? Irrepreensíveis. Ou não tem como alguém apontar algo para aquela pessoa. Não tem. Quando você guarda a palavra de Deus, quando você não está pecando, quando você está fazendo o que Deus requer, eu vou ser irrepreensível. Ou eu não vou ter mais alguém que me acuse. E aí o texto também a gente vai entrar na acusação do ladrão. Quando você é chamado, guarda, anda, você vai se tornar irrepreensível também nas ações que o dono desse mundo vai apontar, que a gente sabe que é o Satanás. No versículo 2 de Salmo, ele fala que ele busca de todo o coração. E é nesta manhã que nós estamos tratando do coração, um órgão que traz dois sentimentos: o natural, a natureza do homem ruim, e também agora a natureza renovada por meio de Cristo, ou a nova criatura. Tem até um cântico que diz: recebi um novo coração, coração do Pai. E o salmista aqui está dizendo que ele busca o Senhor de todo o coração, e esse coração agora que ele está falando é o coração novo, é o coração moldado por Deus. E quando o coração é moldado por Deus, algo acontece na nossa vida. Eu tenho vontade. Tem como um coração que serve ao Senhor andar em outro caminho a não ser o de Cristo? Não tem. Não tem. Mas como? A palavra de Deus fala que não se pode esconder uma cidade edificada. Não tem como a luz que há em nós não brilhar no mundo das trevas. Aquele texto que fala que nós devemos brilhar, porque no nosso coração há algo novo, há algo que brilha, há algo que incendeia, há algo que mostra para essa humanidade, para esse mundo, que algo diferente está em mim. E o cristão, por qualquer situação que ele está passando, ele sempre vai estar alegre. E vai ter uma formosura no seu rosto. Algumas experiências que a gente já sabe que mesmo algumas pessoas passando por alguma enfermidade, está acamado, ela está lá sorrindo, está em paz. Você olha assim, o corpo dela está todo definhado, às vezes está pálida, às vezes a gente olha que está bem acabado, está já magro, porque às vezes alguma enfermidade o pegou, mas você vê o semblante do seu rosto, dar aquele sorriso e falar assim: eu confio no meu Senhor, eu tenho a maior esperança, eu tenho o maior tesouro, e eu estou aguardando esse tesouro. É porque ela tem
o conhecimento e ela busca de todo o coração a palavra de Deus. Onde está o nosso coração nesta manhã de domingo? Qual a razão que temos? A palavra de Deus, ela penetra no nosso subconsciente, moldando a nossa personalidade. Quando nós estamos em Cristo, de uma maneira tremenda, sem a gente querer, ela penetra no nosso subconsciente e ela molda a nossa personalidade. Não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu, Paulo está dizendo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O amor de Deus, a sua palavra, penetrou no subconsciente de Paulo para ele expressar tamanha grandeza de dizer: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que maravilha! Podemos dizer, podemos expressar hoje, nesta manhã, não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E essa expressão nos traz a revelar que Cristo está sendo exaltado. Na nossa personalidade nova, como está o nosso testemunho? Como está o nosso rosto para aqueles que nos vejam, que nos acercam no trabalho, na escola ou em casa? Eu digo, nesta manhã, onde está o nosso coração? O salmista, ele tinha uma convicção tamanha e grande de dizer: eu guardo no coração a palavra de Deus, para não pecar contra ti. Usando a outra expressão, para não desagradar o meu Deus. Quanto tempo temos de leitura da palavra de Deus? Quando nós olhamos o Salmo 119, a gente já sabe que é um dos salmos que contém mais versículos da palavra de Deus. E a gente fala assim: mas eu vou ler esse salmo todo? Será que eu vou compreender ele todo? E a gente começa a olhar, já logo no início, o objetivo do salmista a relatar. É para se desviar do pecado, é para se distanciar das coisas do mundo, é para se tornar repreensível, é para render graças ao Deus digno de todo louvor, com integridade de coração, conforme está no versículo 7. Render-te graças com integridade de coração, Salmo 119, 7. E o Salmo que nos traz uma exortação para o nosso coração nesta manhã, o Salmo 119, 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que nesta manhã possamos refletir
possamos introduzir este versículo no nosso coração para perguntar do íntimo do nosso coração: como está o meu coração? Como estou agradando a Deus? Como estou andando? Como estou agindo? E eu creio, e também a palavra de Deus nos ensina, que o propósito de guardar a palavra de Deus também é não pecar contra Ele. Porque quanto mais nós temos conhecimento da verdade, mais nós temos conhecimento que carecemos do amor de Deus, que compreendemos que somos pecadores, que compreendemos que constantemente precisamos sempre guardar e guardar a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Que Deus a cada dia nos molde, nos trate com misericórdia, com ternura, porque somos pecadores. Mas, graças a Deus, que temos Cristo e também a Sua palavra para nos ensinar, para nos corrigir e para nos exortar de como procedermos neste mundo. Que tenhamos um ótimo dia na presença do Senhor e não perca a oportunidade de meditar e decorar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza e creio que nós seremos vencedores em qualquer situação da nossa vida. Amém. Eu agradeço você que está nos ouvindo e também desafio para estar sempre meditando e conservando e guardando a palavra de Deus, porque ela nos trará sempre bênção e mais bênção na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos logo mais à noite também estarmos aqui novamente para juntos adorarmos ao Senhor e também você é o nosso convidado. Até um convite para o povo que congrega aqui na Igreja Aliança, de estarmos juntos compartilhando do amor de Deus logo mais às 19h30. O pastor não estará presente, mas já tem um responsável que estará trazendo da palavra de Deus edificação para a nossa vida. Então venha. E também você que não pode estar participando aqui presencialmente no culto, não deixe de estar conectado. Às 19 horas. Eu falei 19h30, né? 19 horas. Nós vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso. Nós temos mais algum aviso? Não. Lembrando de orar com sintomas de gripe. Vamos fazer a oração do Pai Nosso todos juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.